Boa noite, pessoas maravilhosas. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui dando então início à nossa live do segundo episódio do programa Espiritualidade Ancestral. Lamentamos muito hoje, no horário programado da transmissão da live, tivemos alguns problemas técnicos, mas estamos aqui dando continuidade para que este conteúdo esteja sempre acessível para você, tá certo? Para que você possa dar sequência ao seu estudo conosco, através desse estudo profundo que iniciamos desde a estreia deste programa, que tem como tema espiritualidade ancestral. Então, você que está chegando agora, você que ainda não está inscrito no nosso canal, convidamos então você agora a se inscrever no nosso canal. Você está vendo aí logo abaixo aí deste vídeo um botão de se inscrever, né? Inscreva-se para que você possa estar sempre recebendo as nossas publicações, os nossos posts do nosso canal, recebendo as nossas atualizações de tudo que acontece no nosso canal. E claro, estaremos sempre trabalhando para oferecer a melhor transmissão para você. Tudo bem? Espero de coração que você releve esse problema técnico que tivemos logo no início do horário programado, mas estamos aqui dando sequência com o nosso objetivo de transmissão online e ao vivo desse segundo episódio do programa Espiritualidade Ancestral. Tudo bem? Então convido você mais uma vez aqui a deixar o seu nome, de onde você está neste momento aqui conosco, assistindo essa live, para que a gente possa documentar nessa live a sua presença, a sua cidade, se você está me ouvindo muito bem, se você agora está conseguindo visualizar a live com perfeição, tá bom? Gratidão mesmo de coração por ter recebido esse chamado e por se permitir estar aqui conosco para darmos sequência ao programa Espiritualidade Ancestral. No tema anterior, ou melhor falando, no episódio anterior, demos uma abertura bem genérica na estreia, falando sobre espiritualidade, sobre o conceito de ancestralidade e de ancestral, onde chegamos a definir, ou melhor, a conceituar ou sugerir o que significa espiritualidade ancestral e qual o nosso objetivo de estarmos aqui compartilhando com vocês esse conhecimento, essa sabedoria, oriundo aí de muitos anos de estudos, de muitas práticas, envolvendo, claro, o tema central do nosso canal, o canal Terra Xamã, que é uma TV de xamanismo, que tem como objetivo transmitir as melhores informações que vêm dos nossos estudos acerca da ancestralidade do xamanismo, porém, objetivando, claro, compartilhar com vocês a ancestralidade e, por que não, através de um programa que retrata um pouco desse universo da espiritualidade. Muito bem, pessoal. Então, no dia de hoje, estaremos falando um pouco mais sobre xamanismo. E, claro, conceituando um pouco mais acerca dessa palavra xamanismo, de onde ela surgiu, de quando começou as práticas xamânicas. Segundo alguns antropólogos, o xamanismo, que é um conceito até então moderno, que está associado aí aos estudos, às pesquisas da arte do transe, que se deu principalmente na década de 50, de 60, do século anterior, onde muitos pesquisadores, mitólogos, filósofos, historiadores e principalmente os antropólogos imbuídos com esse grande boom que aconteceu em 1900, de um grande fenômeno que aconteceu na Europa, chamado orientalismo, que na verdade nada mais, nada menos do que uma vontade extrema dos grandes filósofos, estudiosos
gnósticos, religiosos da Europa, em busca de conhecimento de toda a espiritualidade que se encontra no Oriente. Foi também uma forma de documentar essa espiritualidade que já estava influenciando profundamente os conceitos de vida e espirituais da Europa, e começa aí, a partir de 1900, uma grande busca, um grande interesse de conhecer mais profundamente a espiritualidade do Oriente. E aí, claro, lá na década basicamente de 1960, surge aí, através de grandes filósofos, historiadores, o interesse de compreender e contribuir mais profundamente com o inconsciente, claro, embarcados aí pelo tema da psicanálise de Sigmund Freud e também da psicologia, né, de Carl Jung. Todo esse pessoal, então, começou aí uma busca mais frenética em trazer cada vez mais informações que pudessem contribuir e fortalecer esse estudo da mente e do inconsciente que se encontrava em grande evidência na Europa. Mas antes da gente começar a falar mais precisamente acerca desse tema, vamos trazer alguma compreensão acerca do universo das práticas xamanistas. Quando a gente fala de xamanismo, nós não estamos nos referindo, e nem o tema se refere exclusivamente a uma religião. Muito pelo contrário, estamos falando aí de uma prática espiritual que tem sim, claro, a sua base filosófica, que é retratada pelo conceito inclusive do panteísmo, que vem do grego pan, que é sinônimo de tudo, de todo, de universo talvez, mas a palavra também theos, que está associado aí como sinônimo a Deus, a divindade. Então, o panteísmo é uma doutrina filosófica que defende que tudo que existe é Deus, considerando a natureza e o próprio universo como sendo divinos. Muito interessante de compreender que todas as práticas xamânicas, elas se embasam nos conceitos do panteísmo. Então, atualmente, o panteísmo ele adquiriu um caráter muito sincrético, composto por outras religiosidades que se assemelham pela relação de contemplação do homem com a vida, com o ambiente, ou melhor, com o meio ambiente, com a natureza onde ele está conectado, abarcando aí o naturalismo, o paganismo, o indigenismo, o xamanismo, a filosofia pré-socrática, o taoísmo, o zen budismo e muitas outras grandes religiões ancestrais que têm como base as suas práticas espirituais conceituadas pelo panteísmo. Então, o panteísmo, ele de uma certa forma, ele está muito presente no xamanismo. E, claro, do panteísmo surge uma outra grande terminologia que está associado a panenteísmo. Porém, o panenteísmo, que surgiu após o conceito de panteísmo, foi criado por um grande pensador alemão chamado Christian Krause, que nasceu em 1781 e fez a passagem em 1832. Então, o Christian, ele criou esse conceito panenteísmo para designar a sua própria doutrina, que era caracterizada como uma síntese entre o conceito de teísmo e o panteísmo, pois calcava-se na suposição de que a totalidade do universo está situada no interior de uma única divindade primordial, sendo então aí o panenteísmo também uma base que poderia contribuir para o fortalecimento do conceito filosófico de que Deus,
ou a divindade, ela é tanto imanente como transcendente, ou seja, ela está tão dentro como fora da criação. Logo, qual é a diferença entre panteísmo e panenteísmo? Ora, no panteísmo, Deus, ele tem um tamanho igual ao universo. Deus é o próprio universo. Ele está presente na natureza. Através da natureza eu me conecto com o universo. Já no panenteísmo, Deus está dentro do universo. Ele está tanto dentro quanto fora do universo. Então, eu encontro Deus na natureza, eu encontro Deus fora da natureza. Logo, todos esses conceitos contribuem, de uma certa forma, para um conceito monoteísta das práticas xamânicas. O xamanismo ancestral, o xamanismo original, ele é monista, digamos assim, ou monoteísta, onde acredita-se que há um criador absoluto, uma unidade central, e até supunha-se daí até uma trindade ancestral que antecedeu muitos, ou melhor, todos os conceitos, talvez, de trindade das grandes religiões ancestrais e atuais, sendo então essa trindade, entre aspas, ancestral, tida como sendo o céu, a terra e o ser humano. Logo, as práticas xamânicas, elas têm um caráter panteísta e panenteísta, como você pode aqui ver através desses conceitos. E claro, a origem da palavra xamanismo que conhecemos, podemos supor que seja uma palavra de origem contemporânea. Através dos estudos de Mircea Eliade, que foi um grande professor, cientista das religiões, mitólogo, filósofo e romancista romeno, que depois foi naturalizado norte-americano na década de 70 do século anterior, ele falava e escrevia fluentemente em 8 línguas, mas a maior parte dos seus trabalhos acadêmicos foi escrita inicialmente em romeno. Foi um grande cientista das religiões. Contribuiu profundamente com a antropologia. Os seus estudos contribuíram profundamente para o melhor esclarecimento, inclusive dos estudos de Freud e de Jung. Mircea Eliade, ele foi autor de inúmeras obras literárias acerca da religião, mas principalmente uma delas caracterizou muitos estudos e evidenciou o termo que hoje a gente conhece como sendo o xamanismo, através da sua grande obra intitulada de O Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do Êxtase. Então, a sua obra, O Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do Êxtase, é uma das primeiras grandes obras antropológicas, religiosas, mitológicas, e que trazem, claro, os estudos, as pesquisas da arte do transe, que era até então praticada pelos xamãs siberianos. Então, Mircea Eliade foi um grande estudioso que buscou aí documentar as suas pesquisas e os seus estudos e passou então a usar esse termo xamanismo como sendo a prática dos xamãs. Então, a partir de então, o termo xamanismo passou a ser difundido através do conceito das práticas do êxtase e do transe dos xamãs siberianos. Mas Mircea Eliade, claro, contribuiu profundamente, documentou profundamente, através das suas observações e pesquisas, o que hoje nós conhecemos como xamanismo, mas existe muito mais coisa para falar de xamanismo do que apenas esses estudos, muito importantes, estudos acadêmicos, de grande relevância, principalmente para a base que a antropologia possui acerca desse tema em específico,
xamanismo, mas muito antes de Mircea Eliade, o xamanismo já estava em evidência. Muitos dos estudos de Mircea Eliade ficou claro que essas práticas xamanistas, elas já existem há muitos milênios. Alguns antropólogos arriscam dizer que as práticas xamanistas praticadas pelos xamãs existem há mais de 50 mil anos. Alguns até arriscam a dizer que existem há mais de 75 mil anos. E até outros ainda, né, arriscam a dizer que, ou a confirmar que as práticas xamanistas existem há mais de 100 mil anos. Claro que tivemos outros grandes antropólogos, estudiosos do xamanismo, que deixaram documentado através dos seus estudos, observações e pesquisas, cada vez mais informações acerca do xamanismo, mas obtida através de algumas tradições contemporâneas da época onde eles viveram, né? Claro. Então, se a gente puder recorrer um pouco mais para o passado, podemos observar então que, através do conceito do panteísmo e panenteísmo, que ilustra muito bem as práticas xamanistas como sendo práticas de conexões profundas com a natureza, com o universo. E quando a gente se aproxima mais da fisicalidade da natureza, estamos falando dos fenômenos naturais, estamos falando aí da conexão com os animais, da conexão com as plantas. Então, o xamanismo, de uma certa forma, ele surge aí como sendo uma prática que revolucionou a religião ancestral. O xamanismo e os seus sacerdotes, eles, claro, né, eles foram a base, talvez, do que chamamos como sendo a primeira grande religião, e progrediu através dos estudos que foram sendo evidenciados do exorcismo, da expiação dos pecados, da redenção e, claro, né, as técnicas dos rituais religiosos que passaram a ser a grande marca da influência supranatural e sobrenatural que o homem possuía. E, claro, inevitavelmente dominado pelos xamãs e também conhecidos como sacerdotes da natureza. Claro que com o progresso dos conceitos do homem primitivo, o mundo espiritual acabou por ser considerado como não sendo sensível aos mortais comuns. Apenas os homens e as mulheres, tidos como extraordinários, poderiam ser ouvidos pelos espíritos, pelas forças da natureza. Então, assim, dessa maneira, a religião primitiva, a religião ancestral, começa então aí a se evidenciar, tendo aí os seus primeiros estágios gradativos de surgimento. Então, sempre aí, de uma certa forma, o ser humano, o homem, no caso tido como o xamã, o sacerdote, ele interpõe-se entre o mundo material e o mundo espiritual, entre o religioso e o objeto da adoração, que é a divindade. Então, hoje, a maioria dos sistemas de crenças religiosos que conhecemos são organizados, né, com esses conceitos dessa grande, talvez, chamada, a gente pode dizer, de religião ancestral, que evolucionou e revolucionou a fé humana. Então, foi uma grande, talvez, um grande fenômeno, melhor falando assim, né, que surgiu na ancestralidade, que veio para fortalecer a conexão do homem com a espiritualidade? Podemos supor que sim. A gente acredita verdadeiramente que
o xamanismo tenha sido a primeira grande religião, se é que a gente pode conceituar assim, que o homem descobriu. Foi através da conexão direta com a natureza, com os fenômenos da natureza, com as forças naturais dos elementos, que o homem passou a ter uma consciência, talvez, acerca da divindade, da criação, também da morte, da doença, do nascimento. E aí surgem esses primeiros xamãs, que foram esses primeiros curandeiros, podemos dizer assim, o homem fetiche das cerimônias, a personalidade, foco de todas as práticas dessa religião evolucionária que surgiu na ancestralidade. Em muitos grupos, o xamã chegou a ser superior ao chefe de Estado, ao chefe guerreiro, assinalando assim o começo da dominação da igreja, talvez. O xamã algumas vezes funcionava como um sacerdote e mesmo como um rei sacerdote. Algumas das tribos mais recentes possuíam ambos. Os primitivos xamãs curandeiros, que eram tidos como videntes, como magos, e os xamãs sacerdotes, que surgiram posteriormente. E em muitos casos o ofício do xamã tornou-se hereditário. Famílias se estruturavam através das crendices e do sistema de crenças que se tornou o xamanismo. Claro, esse xamanismo ancestral, onde não tinha ainda esse nome definido, apesar que o nome xamã já existe há muitos milênios. Esse nome é de origem sânscrita. As primeiras evidências do nome xamã vêm da língua sânscrita, através do nome Shramana. E aí há muitas evidências e sugestões que o xamanismo surgiu, ou melhor, as práticas xamanistas, até então, quando o xamanismo não era definido como tal, se embasava nas práticas do ofício do ser humano com o título de xamã, ou seja, aquele que era um intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual, ou também considerado aquele que era a ponte entre o mundo dos espíritos e o mundo físico. Logo então, as práticas dos xamãs ficaram conhecidas como práticas xamanistas. E aí depois, claro, depois de muito tempo, já muito breve aqui no nosso tempo, na década de 1960, Mircea Eliade, então, foi um dos grandes expoentes desse termo que agora se constituiu universalmente como sendo xamanismo, que conceitua as práticas xamanistas dos xamãs ancestrais. Então, esses primeiros xamãs, eles foram personalidades muito enigmáticas, muito misteriosas, possuíam poderes sobrenaturais. E claro, essas práticas xamanistas, elas influenciaram profundamente os costumes, as crenças locais das pessoas que acreditavam ser o xamã, esse grande intercessor entre o Deus, a terra e o ser humano. Então, muito cedo na história da humanidade, já temos aí essas práticas xamanistas como sendo as primeiras práticas espirituais e, por que não, religiosas da humanidade. O que, claro, foi se adaptando, evoluindo com o passar do tempo a outras grandes formas e maneiras de espiritualidade, como tendo aí a base de muitas religiões as práticas xamanistas, presentes na sua liturgia, nos seus ritos, nas suas crenças e principalmente
nas observações dos fenômenos da natureza. Então, essas práticas xamanistas, de uma certa forma, elas definem assim o que nós conhecemos como sendo, teoricamente falando, as bases do xamanismo. De Mircea Eliade, esse xamanismo antropológico. Então, também, muito dos conceitos desse xamanismo mais ancestral se deu através da teoria xamanista da doença e da morte, aonde estava aí associado à doença a perda de energia, a perda da essência, da vitalidade, como hoje nós também conhecemos. Quando a pessoa perde a vitalidade, ela desenvolve algum tipo de doença, algum tipo de patologia, seja ela física, emocional, psicológica, mental, espiritual. E desde os primórdios das práticas xamanistas originárias do xamanismo, já possuía o xamanismo, esse xamanismo ancestral, um foco na doença e na morte. Na tentativa, então, desse intercessor xamã de descobrir as raízes das doenças. E supunha-se, assim, antigamente, que a doença ela está associada a uma patologia, dentro da linguagem moderna, né, espiritual. Ou seja, toda doença dentro do contexto xamanista está associado a conexões com o mundo dos espíritos. Então, se a pessoa perdia a sua vitalidade, era oriundo de algum ataque, né, de alguma intrusão, de algum espírito malévolo, entre aspas, negativo, malfeitor, que atribuía a sua energia densa no corpo, na mente, nas emoções do indivíduo. E aí vinha o papel do xamã como sendo aquela pessoa que tinha o talento de interceder entre o doente e o mundo dos espíritos. E aí se caracterizou então o transe como sendo o conceito motriz de onde se originou as práticas do ofício do xamã. Claro, esses transes, eles se davam através do estímulo sonoro de toques variados, de tambores. Esses tambores xamânicos, com toques bem específicos, levavam então o xamã a entrar dentro de um efeito eufórico, talvez, um certo frenesi tomava-lhe conta, que ele entrava em um estado focado, oriundo das frequências dos toques de tambores, expandia a sua consciência, descortinando a dimensão que os 5 sentidos fundamentais humanos não tocavam, tido então como sendo as dimensões superiores, caracterizado como sendo um universo, um mundo diferenciado desse mundo físico, desse mundo material, e que foi então apelidado ou conceituado talvez como sendo um mundo bem diferente desse mundo material, que passou a ser batizado como o mundo dos espíritos. E aí o xamã então, em transe, ele adentrava nesse universo da sua própria mente, da sua própria psique, se conectava com esse mesmo, né, talvez, né, macro universo da pessoa que se encontrava patologicamente com alguma enfermidade. Ele se conectava com o universo inconsciente do enfermo e ia em busca da frequência, da energia que estava manifestando aquela enfermidade. E supunha-se assim que
ele então travava com lutas em nível espiritual com esses espíritos de baixa frequência. E muitas das vezes ele tinha que negociar com esses espíritos, conforme os diversos contos, metáforas e lendas xamânicas, para que ele pudesse trazer de volta a energia que escapou daquela pessoa que se encontrava enferma. E aí essa energia, hoje nós conhecemos como sendo também um conceito do xamanismo voltado à alma. O conceito de alma no xamanismo está associado claramente a um coletivo de energia vital. Então, quando a pessoa então desregulava ou esse coletivo de energia vital ele era ameaçado e a pessoa perdia significativamente a sua vitalidade, era compreendido então que parte da alma da pessoa fugiu, escapou. Claro, óbvio, hoje nós compreendemos que escapou, fugiu devido a algum trauma, devido a algum bloqueio que surgia no dia a dia das pessoas, oriundo de medos, de incapacidade de processar e de enfrentar alguns fenômenos da vida, da natureza, dos relacionamentos humanos e com a própria questão ambiental local. Então, essa incapacidade de enfrentar com consciência, com racionalidade, nesses primórdios das primeiras práticas xamanistas, levava o ser humano a perder parte da sua vitalidade e de onde se manifestavam aí diversas doenças, que eram as deformidades naturais do sistema humano por falta de energia vital, talvez por fixar o pensamento, as emoções, em um processo que não se obtinha clareza ou entendimento ao fixar o pensamento em algum complexo emocional, em busca de compreensão, não tendo eu a devida base dessa compreensão, posso inclusive criar algum trauma, posso criar daí alguma patologia que me faça, sempre que eu penso ou sinto em alguma coisa que eu não tenho respostas, a perder energia, dedicando muita energia ao dar atenção a isso. Então, é muito interessante perceber que as práticas xamanistas, elas surgiram então dessa necessidade desse intercessor, que era o papel do xamã, de ir em busca da vitalidade dos enfermos, trazendo de volta a sua energia, que era considerada então como sendo a sua alma, os fragmentos da alma. E daí surge um conceito muito importante das práticas xamanistas, tida como resgate de alma, que talvez seja o centro das práticas xamanistas, aonde o papel do xamã exerce maior influência. E aí, claro, também a morte estava associado também. A prática xamanista, a compreensão da morte, de como que a morte passou a ser conceituada, advém através das observações e das práticas dos xamãs em lidar com as doenças, com inclusive os fenômenos que aconteciam também com esses doentes pós a morte. Então, muitas das vezes, as pessoas que morriam com determinadas doenças, a depender do tipo de doença, aquela doença ela podia influenciar muito profundamente o inconsciente coletivo daquelas pessoas. Então, muitas daquelas pessoas se achavam sendo perseguidas por fantasmas
por espíritos negativos, por espíritos enfermos, de pessoas doentes que morreram deixando um padrão de enfermidade, muitas das vezes sem respostas claras da razão pelas quais as pessoas morriam. E claro, através dessas crendices surgiram aí todo um sistema de crenças ancestral. E foram esses sistemas de crenças, esse primeiro sistema de crença, melhor falando, ancestral, que aí foi aí talvez, né, evidentemente, o primeiro grande banco de dados do que nós herdamos e conhecemos na contemporaneidade como sendo as bases da sabedoria e do conhecimento xamanista. Hoje, então, quando a gente fala de xamanismo, a gente percebe, então, que o xamanismo se deriva das práticas xamanistas. E as práticas xamanistas, ou xamânicas, também podemos dizer assim, são as práticas da pessoa que exercia o papel de xamã no seu ofício do transe, no seu ofício ritual de ir em busca da energia que estava faltando ou contribuindo para a enfermidade de alguma pessoa. Então essa teoria xamanista da doença e da morte é uma das bases dessa espiritualidade ancestral que se embasa o xamanismo. E claro, a medicina por trás dessas práticas também, elas são muito importantes. Foi daí que surgiu também a busca para a recuperação da enfermidade dos doentes. Logo depois que o xamã, então, realizava um rito, uma cerimônia onde ele expandia a consciência e trazia de volta a energia vital, a alma do enfermo, ele precisava depois, dentro do pós-ritual, ter aí o entendimento medicinal das plantas medicinais que podiam trazer a recuperação natural, biológica, para os seus pacientes. Então surge daí o estudo profundo dos xamãs com as plantas medicinais. E aí, muitas dessas plantas medicinais, elas foram usadas, ainda são usadas, para a recuperação da energia vital, para o fortalecimento da energia vital. A partir também dos estudos das plantas medicinais, conheceu-se, então, outras categorias de plantas. Hoje, dentro do xamanismo, conceituadas como sendo as plantas de poder, como o tabaco, também as plantas mestras, das quais se originam aí grandes e poderosos antídotos, podemos supor assim, que expandem a consciência, levando a pessoa que consagra esses antídotos, também conceituados como sendo medicinas, preparos que envolvem misturas, cozimentos de algumas plantas, tais como as medicinas atuais que conhecemos como sendo ayahuasca, jurema, huachuma, entre várias outras medicinas que são combinações de plantas, claro, com todo um conhecimento, com toda uma sabedoria ancestral embasada na experiência direta desses primeiros xamãs na arte da cura. E claro, eles talvez podem ser considerados os primeiros grandes terapeutas da humanidade, os primeiros curadores, os primeiros médicos. Isso, claro, né, para trazer um pouco aí a consciência dessa medicina em nível conceitual que está por trás das práticas desses xamãs ancestrais. Então, pessoal, como vocês podem ver, existe aí, claro, né, muitos estudos acerca dos processos da cura xamânica,
através dessa espiritualidade ancestral que envolvia as práticas xamanistas, através do exercício do papel na sociedade ancestral, da figura dos xamãs, que eram considerados então os sacerdotes que originaram talvez, não posso afirmar, mas nos leva a compreender que talvez tenham sido os primeiros sacerdotes da primeira grande religião, se é que podemos dizer assim, da humanidade. E de onde se constituiu os primeiros rituais, na tentativa então de trazer uma conexão do homem com a natureza, da Mãe Terra, para com o universo. E claro, obviamente, nesse passado ancestral, digamos assim, muitas outras realidades, contextos fenomenológicos, muitos outros métodos de conexão com o sobrenatural contribuíram para o desenvolvimento das crenças, ou melhor, do sistema de crenças, dos valores e costumes ancestrais, de onde se embasam as práticas xamanistas. E aí, claro, né, pessoal, sendo então o xamã considerado os primeiros grandes sacerdotes, podemos assim perceber que não há aí, de uma certa forma, nenhuma conotação religiosa nesse surgimento das práticas xamânicas. Foi um processo natural de busca do ser humano pelo desconhecido, pela busca do ser humano pelos fenômenos, ou melhor falando, pela compreensão dos fenômenos da natureza, que até então não se tinha nenhuma compreensão, nenhuma clareza. Então, os estudos da astrologia contribuíram também profundamente para a compreensão dos ciclos da natureza, da lua, do sol. Então, tudo isso daí, de uma certa forma, contribuiu para o desenvolvimento dessa espiritualidade ancestral que se embasa às práticas xamanistas. Legal? Então, nesse episódio de hoje, viemos aqui trazer um pouco mais desse xamanismo ancestral, de trazer um pouco mais desses conceitos que fundamentam o que hoje nós conhecemos como sendo o neo-xamanismo, né? Então, neo vem de novo. Esse xamanismo contemporâneo, digamos assim. Claro, ele é a derivação de tudo isso que temos conceitualmente como a origem do que acabamos de falar, espiritualmente falando, desse xamanismo ancestral. Porém, esse neo-xamanismo que se configurou na atualidade, ele também ele se conecta a muitas religiões que na primeira live, logo na estreia desse programa, apresentamos como sendo grandes religiões ancestrais, como, por exemplo, né, algumas delas que eu mencionei: shintoísmo, taoísmo, sufismo, shaivismo, zoroastrismo, confucionismo, judaísmo, logo depois cristianismo, né? Gnosticismo, enfim, várias religiões contribuíram para o que hoje nós conhecemos como sendo o neo-xamanismo. Porém, claro, quando tem aí o conceito de xamanismo nessa terminologia neo-xamanismo, nos remete diretamente a uma conexão com a natureza, pois o xamanismo ele se conceitua em nível de práticas com o panteísmo, onde encontramos a divindade através do contato e da conexão com a natureza, e do panenteísmo, onde percebemos que a divindade se encontra tanto dentro da natureza como fora da natureza. Se encontra dentro de nós, como nos animais, como nas plantas, assim como no cosmos, nos planetas, nas constelações, trazendo aí uma grande clareza
que as práticas xamânicas ancestrais ou neo-xamânicas se dão através da conexão mais profunda do indivíduo com a sua alma. Então, atualmente, as práticas xamânicas, na qual nós vamos trazer em um episódio mais para frente, pois merece um episódio exclusivo sobre esse xamanismo moderno, que é o neo-xamanismo, eles trazem aí, né, concluindo esse pensamento, uma conexão, sem dúvida, com a natureza, mas embasada também, conectada com os conceitos religiosos e espirituais de muitas religiões ancestrais e que se encontram em evidência atualmente. Espero que você tenha gostado desse episódio. Deixa aqui o seu parecer, deixa aqui no chat o seu feedback. Não deixa de compartilhar essa live do nosso canal com seus grupos de WhatsApp, com seus grupos e redes sociais, convidando cada vez mais pessoas a estarem conosco. Mais uma vez, lamento muito por, inicialmente, nesse segundo episódio, que estava programado para hoje, termos iniciado com alguns problemas técnicos. Mas a vontade imensa de trazer esse episódio foi tanta que fomos em busca aqui das melhorias desses problemas de transmissão para trazer para você esse conteúdo no dia de hoje. Estaremos trabalhando nos próximos episódios para manter a qualidade de transmissão e oferecer cada vez mais para você esse estudo maravilhoso sobre a sabedoria que está contida na ancestralidade, ou melhor, na espiritualidade ancestral. Eu acredito verdadeiramente que o tema xamanismo, por ser tão abrangente, merece ainda, no terceiro episódio, darmos ainda mais ênfase. Antes, claro, de darmos sequência dentro de uma perspectiva evolucionária das outras grandes contribuições religiosas e espirituais que surgiram derivadas do xamanismo ancestral, que é esse xamanismo dos primórdios da humanidade, que talvez de onde se conceituou as primeiras práticas religiosas do homem. Gratidão por você ter estado aqui comigo durante todo esse tempo, por você apreciar esse trabalho, por, claro, óbvio, nos dar aqui o seu feedback, nos dar aqui a sua contribuição, deixando documentado nesse programa a sua presença. E eu espero de coração que a gente possa se reencontrar muito em breve, no próximo episódio, no próximo domingo, às 20 horas, horário de Brasília. Um beijo no seu coração. Nos encontramos sempre por aqui. Deixa agora a sua contribuição. O que foi que você achou dessa live de hoje? O que você achou sobre esse tema, aonde iniciamos pelo panteísmo e panenteísmo como bases da conexão das práticas xamânicas com a natureza e com o universo? Como que foi para você isso? Deixa aqui. Foi bacana para você? Fortaleceu ainda mais a sua compreensão acerca dessa espiritualidade ancestral que envolve as práticas do xamanismo, como conhecemos na contemporaneidade? Espero de coração que tenha contribuído, que tenha fortalecido ainda mais os seus estudos e o seu entendimento acerca da ancestralidade, principalmente para você que é praticante do xamanismo. E espero de coração mesmo que você possa aí ter gostado. Tá bom, pessoal? Vamos ficando por aqui. Mais uma vez, um forte abraço. Como é bom ver você aqui. Poxa vida, gratidão por essas pessoas maravilhosas que estão aqui deixando as suas mensagens. Que bacana, que legal ver você aqui presente comigo. Tá bom, pessoal? É isso aí. Um forte abraço,
uma ótima noite, um ótimo início de semana repleto de muitas bênçãos, de muita alegria, de muita energia positiva, de muito equilíbrio, de muita abertura de caminho, saúde plena e de muita prosperidade. Forte abraço! Até o nosso próximo episódio. Nos encontramos sempre por aqui, todos os domingos, às 20 horas, horário de Brasília, nesse metaverso digital do canal do Terra Xamã no YouTube, assim como também nos encontramos pelo Nagual, pelo campo espiritual e também, claro, aqui, com o pé no chão no mundo material. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.